Oi, 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 corajosos e corajosas! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história do bambu chinês. Vocês já ouviram falar sobre essa história? Vocês vão ver e vão ficar impressionados com a semelhança que o bambu chinês tem com a nossa vida. Presta atenção aí, hein? Papel e caneta na mão, corre aí, ó, um tempinho para vocês buscarem papel e caneta, porque esse vídeo vai estar sensacional. Vocês vão ter bastante insight que vão poder aplicar na vida de vocês. Vai ser importantíssimo. Vocês vão ver a semelhança do bambu chinês na sua vida. Anota os insights. Vai lá, corre, pega papel e caneta e vamos embora nesse vídeo. Vou começar contando um pouco sobre a história do bambu chinês e depois eu vou mostrar para vocês como ele tem semelhança com a nossa vida, beleza? O bambu chinês ele demora 5 anos para crescer depois de plantado. Sério, gente, 5 anos. Ou seja, a pessoa plantou ele ali e ela vai ter que ficar regando todo dia. Todo dia ela vai ter que regar ele para ele crescer. Só que ele não cresce. Ele não tá crescendo. Ela tá plantando, ele não tá crescendo. Dá um mês, um ano, ele não cresce. Ele cresce em 5 anos. 5 anos. Nisso a pessoa vai ter que ter a paciência e persistência, né? De fazer esse bambu crescer. Porque até então, o máximo que ela consegue ver dele é só um brotinho, bem pequenininho. Mas sabe o que acontece nesse processo? Quem plantou não tá vendo nada. Imagina só que dificuldade. Você plantar algo, você ir ali semear, você ir ali molhar e nada, não cresce. E só que tem algo acontecendo nesse processo. Ele não tá crescendo por fora, mas a raiz dele tá sendo firmada por dentro. Ele está crescendo tanto vertical quanto horizontal, ali embaixo, debaixo da terra, debaixo dos nossos olhos. A gente não está vendo, mas o processo está acontecendo. Depois desses 5 anos, no 5º ano, ele começa a crescer. E olha só, ele começa a crescer 1 metro por dia. Esse bambu chinês chega até 25 metros. 25 metros. Você imagina só a felicidade de quem estava plantando, semeando ali, molhando e do nada, às vezes do nada leva muito tempo para acontecer, né? E o bambu cresce 25 metros. Pensou? Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida, Mari? Quantas vezes a gente tá fazendo algo e se desanima porque tá demorando a acontecer? Quantas pessoas já não receberam uma palavra de Deus falando sobre algo na vida delas e elas, naquele primeiro momento, aquela motivação vem, ela começa a fazer, mas ela desiste, ela para no meio do caminho, no meio do processo. As coisas de Deus para nossa vida, ela não acontece de um dia para o outro, ela leva tempo, assim como o exemplo que eu acabei de dar do bambu chinês. Ele levou tempo para acontecer e assim são as coisas de Deus para nossa vida. Só que basta uma palavra, basta uma ação para que a gente possa fazer isso realmente se concretizar na nossa vida. Se Deus te deu uma palavra, confia nisso, confia nessa palavra. Essa palavra que Deus te mandou, te deu, não muda, não muda. A única pessoa capaz de mudar isso é você. A única pessoa capaz de anular a promessa que Deus tem na sua vida é você. Isso acontece quando você desiste. Então, por que você está pensando em desistir disso? Por que você está pensando em desistir desse processo? Ele vai te levar a algum lugar. Só que esse processo agora, ele está fortalecendo as suas raízes. De uma hora para outra, você vai crescer, você vai decolar, mas é no tempo de Deus, é no tempo certo. Existe tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, confia no processo, confia. Esse é o momento, perceba o momento que você está vivendo, perceba esse momento. Esse é o momento de plantar ou é o momento de colher? Se for o momento de plantar, plante, 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 plante e não se preocupe com o tempo. No tempo certo, vai acontecer. E o processo, ele não vem pra nos desanimar. Ele vem pra nos deixar mais forte. Tudo isso depende da maneira como a gente olha pra ele, como a gente encara ele. Por isso que a gente tem que agradecer também em meio às lutas, porque as lutas são para nos fazer amadurecer, são para nos forjar, para fortalecer as nossas raízes. Quanto mais forte a sua raiz estiver, mais você vai crescer.
Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem decisões para serem tomadas. Qual decisão você escolhe tomar hoje para que o seu propósito se cumpra lá na frente? O que você escolhe plantar hoje para que você consiga focar no alvo e cumprir o que Deus te falou, o que Deus colocou aqui no seu coração? E se Deus ainda não falou nenhuma palavra para você, Bíblia. Pega a Bíblia, porque lá tem muitas palavras que Deus fala com a gente. Então, o primeiro passo é começar a lendo a Bíblia. E depois Ele vai revelar no seu coração, no seu interior, tudo que Ele espera de você. Mas é como num jogo. Primeiro você dá o passo, primeiro você mexe a peça, que é você, e depois Deus coloca a peça dele. Então, você dá o passo, Ele põe o chão. Você dá o passo, Ele põe o chão. E assim a gente vai avançando. Então vamos parar de reclamar, o segredo é parar de reclamação e focar. Lembra sempre, quando você estiver desanimada, quando você achar que não vai dar certo, se lembra dessa história do bambu chinês. Foram 5 anos para que isso acontecesse. O seu processo, ele pode demorar 1 mês, 1 semana, 2, 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei. Cada um tem o seu processo. Mas se você persistir, se você tiver constância, se você acreditar, se você tiver fé, ele vai acontecer. Mas continua plantando. Uma hora você vai colher. E é isso, no vídeo de hoje eu deixo essa reflexão para vocês. Quando vir aquela vontade de desanimar, de desistir, não esqueça, pode levar muito tempo para acontecer, mas vai. O que importa é a constância que você tem hoje, de deixar Deus te moldar e fortalecer as suas raízes. Quando as suas raízes estão fortalecidas, pode vir o vento que for, você não vai cair. Então, foca nisso, foca nessa palavra, coloca ela dentro do seu coração e deixa Deus conduzir a sua vida da melhor maneira possível. Deixa Ele no controle de todas as coisas e dá o seu tempo para Ele, dá tudo que você tem para Ele e Ele vai cuidar de tudo para você. Beleza? Então, era isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que você ama, que também precisa respeitar os processos na vida dela, que se desanima no meio das lutas, mas que dificuldades são para nos fortalecer e é apenas o nosso processo para que a gente consiga crescer. Às vezes você está pedindo algo para Deus, mas Deus te deu uma oportunidade de você passar por aquilo e se fortalecer. Talvez tudo isso que você está passando agora é realmente para te levar na onde você pediu para Deus. Então continua firme, não desiste no meio da luta, não desiste no meio do processo. Os processos vêm para nos fortalecer. Se alegre em meio aos processos. Um beijo, gente! Fica com Deus e até o próximo vídeo.